para a gente fechar a tela 5, eu vou colocar as principais informações no quadro e o exemplo eu faço do material, para poupar tempo de escrita aqui. Tá? Então, o primeiro tópico são custos de empréstimos, CPC 20. Pô, eu nem sabia que isso existia. Realmente, muitas pessoas não sabiam mesmo. Tá? Qual é a lógica desse CPC 20? Custos de empréstimos são todos os encargos que uma empresa paga quando ela obtém um empréstimo. O próprio juro, né, uma IOF, uma taxa de abertura de crédito, enfim. A própria variação cambial daquele empréstimo, se houver, é um custo de empréstimo. Qual é a lógica desse CPC? Qualquer encargo, qualquer custo de empréstimo que tenha relação a um ativo qualificável, esse custo de empréstimo pode ser incluído no custo do ativo, quando esse ativo estiver sendo produzido ou estiver sendo construído. Mas o que é um ativo qualificável, Anderson? Ativos que demandam um tempo substancial para ficar pronto. Então, por exemplo, se eu estiver construindo uma fábrica, essa fábrica é um ativo qualificável. Se eu estiver construindo um prédio, esse prédio é um ativo qualificável. Eu preciso ter um tempo, né, substancial para ficar pronto aqui. Ou seja, itens que já são produtos acabados ou são manufaturas não são ativos qualificáveis. Por exemplo, estoques. Tem giro rápido, né? Ou seja, ele não demanda tempo. Às vezes eu compro até pronto. Instrumentos financeiros também não fazem parte de ativos qualificáveis. Então, a banca, né, ao tratar esse assunto, sempre vai falar um terreno que vai ser construído, uma fábrica sendo construída, alguma coisa que está sendo produzida ou construída que vai demandar um tempo substancial. Tá? Então, assim, não tem uma receita de bolo, mas a gente entende que, obviamente, a maioria dos casos aí são construções, né? Construções, obras que são feitas, né? Diga. Então, aí é que está. O que são custos de empréstimos? Juros, encargos financeiros e variações cambiais. Ou seja, a despesa financeira com juros, se for relacionada a um ativo qualificável, vai ser ativada durante o período de construção ou de produção. Interessante isso, né? Ou seja, após a conclusão, esses mesmos custos serão despesas financeiras. Ué, não entendi, Anderson. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que eu peguei um empréstimo de 600 mil reais. Né? Vou pagar aqui, vamos imaginar aqui, deixa eu ver aqui, 60 parcelas de 12 mil reais, que vai dar 720. Então, de juro aqui, eu tenho 120. Vamos imaginar que esse juro vai ser alocado linearmente, tá? Só para título de exemplo, tá? Vamos imaginar aqui que ele vai ser linearmente aqui. Então, eu tenho 2 mil reais de juros por mês. Ok para vocês? Então, vamos imaginar que o empréstimo para o qual estou solicitando 600 mil reais seja para a construção de um ativo qualificável. E esse ativo, ele vai ser construído durante 40 meses. Então, durante 40 meses, eu vou alocar esses 2 mil reais por mês no custo do ativo. Então, ou seja, a construção do ativo 40 meses, então vou ter como custo de empréstimo 40 vezes 2 mil reais, 80 mil. Quando acabar a obra, né, eu vou ter mais 20 meses de pagamento, né, de juros, certo? Então, esses caras vão ser o quê? Despesas financeiras. Despesas financeiras vão ser o quê? 20 meses vezes os 2 mil reais, aqui eu tenho 40 mil. Então, o CPC 20, ele acaba possibilitando a entidade a incluir esses custos. Oi? Não, na verdade, ele está falando o seguinte, olha só, enquanto esse cara não, tipo assim, porque ele está tentando fazer um alinhamento com os outros CPCs. Quando eu compro um ativo pronto e financio, a diferença é a despesa financeira. Como eu não comprei pronto, esse
custo financeiro, ele acaba fazendo parte da construção. Se não tivesse aquele custo financeiro, eu não teria conseguido construir aquele cara. Então, ela te permite embutir no custo de produção, de construção, esses juros, né, desse empréstimo. Uma vez cessando essa produção, essa construção, agora não, agora está pronto. A partir dali, agora é só despesa financeira. Então, isso é uma faculdade do próprio CPC 20. Oi? Sim. Tá, assim, a empresa acaba adotando isso, vou explicar por quê. Tá? Porque ela aumenta o ativo e deprecia mais. Depreciando mais, a despesa, né, fica maior. Então ela acaba tributando menos. Ela acaba utilizando. Tá? Agora é o seguinte, para as pequenas e médias empresas, isso não existe. Tá? Isso aqui só para quem aplica, né, os CPCs, porque existe um CPC para pequena e média empresa, né, que ele é o mais enxuto. Para pequena e média empresa, isso aqui não existe. Tá? Agora, pontos importantes. Vocês concordam, eu vou mostrar depois para vocês aqui, que, por exemplo, esse empréstimo que eu tomei de R$600 mil, eles não necessariamente serão aplicados de uma vez só. Às vezes eu posso ir aplicando por etapas, né? Então, ou seja, vocês concordam que eu também posso ter rendimento desses 600 mil? Né? Ou seja, está na conta da empresa para usar para o que ela quiser. Ela pode ter rendimento, né? Então, olha que interessante. Vamos imaginar que o rendimento ao longo, né, desses 40 meses, sei lá, foi aqui de R$20 mil. Então, ao invés de reconhecer uma receita de 20, ela vai diminuir do custo de 80. Então, o custo a ser ativado vai ser o quê? De 60. Essa separação de 40 para 20 foi uma norma que o senhor usou? Não, falei aqui, ó, hipoteticamente, eu peguei R$600 mil de empréstimo para pagar em 60 vezes. Só que aí eu falei o seguinte, olha, 60 vezes de 12 mil, R$720 mil. Hipoteticamente, né, eu estou pagando R$120 mil de juros, alocados mensalmente, dá uma média de R$2 mil por mês. Se o prazo de construção do ativo foi 40 meses, durante a produção, eu vou aplicar R$2 mil por 40 meses, posso ativar R$80 mil. Depois que eu finalizo, vão me faltar 20 meses, porque eu tenho que pagar em 60 parcelas. Então, esses 20 meses vai ser DRE direto, despesa financeira. Beleza? Tá? Agora, um outro ponto importante. O principal é passivo, tá? O que vai ser ativado é somente os custos de empréstimos. Porque quando eu pego um empréstimo, esse cara aqui é passivo. Então é passivo, ele não tem nada que fazer lá no ativo, tá? Por favor. Tá? Ele já vou botar aqui, ó. Ele é passivo. Tá? Ele vai virar caixa lá para a empresa, né? Para justamente ela pegar aquele caixa e ir aplicando na construção lá do seu ativo. O lançamento do balanço patrimonial, seria... Você não lança 720 de passivo de carro. Vai lançar ou você lança 720 passivo, aí sobre os 40 meses coloca mais ou menos essa diferença ali junto com o ativo. Seria basicamente, assim, hipotético, porque o senhor tem que fazer isso, obviamente, de forma linear, né? Por competência, né? Mas a lógica é o seguinte, por exemplo, no final das contas, eu tenho isso aqui, ó. Custo. Porque, na verdade, o que acontece? Quando eu pego os 600 mil, vou botar aqui, ó. Quando eu pego os 600 mil, esse cara entra no caixa inicialmente, né? E esse passivão aqui, de empréstimos a pagar, de 720. Só que aí, o que acontece? Desses 720, eu vou ter que desdobrar em 2. Parte o que é custo do ativo e parte o que é encargos financeiros a apropriar, entendeu? Isso.
Vou botar aqui, ó. Esse cara vai ser custo do ativo, ó. Custo do ativo, vai ingressar no custo do ativo. A gente botou aqui? 80 mil, né? E 40 mil de encargos financeiros a transcorrer ou apropriar. Ficaria mais ou menos assim. Beleza? Tá? Aí o ponto importante que eu vou ter que agora mostrar para vocês. Poxa, Anderson, mas vem cá. Vamos imaginar que a empresa busque diversos empréstimos. E talvez nem tudo de empréstimo é para ativo qualificável. Ela utiliza para outras coisas. Qual é a taxa a ser aplicada? Isso às vezes a banca pede. Aí eu falei assim, caraca, e agora, como é que eu faço? Não tenho nada assim de muito absurdo nisso não. O que ela vai fazer? Vou mostrar para vocês aqui. Porque às vezes eu pego o empréstimo só para o ativo qualificável. Aí é aquela taxa ali, beleza? Mas às vezes eu pego lá um empréstimo aqui, outro ali, mais um acolá, e pego um pouquinho de um pouquinho de outro, mais um pouquinho do terceiro e coloco lá no ativo qualificável. Mas qual é a taxa então que eu vou aplicar de fato, né, para ser custo de empréstimo? Vou fazer uma média ponderada disso aqui. Tá? Como é que funciona essa brincadeira? Opa. Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Exemplo 1, ó. Em relação à construção de uma propriedade para investimento, a entidade apresentou as seguintes informações. Custo do terreno, 1 milhão. Obteve 700 mil reais de empréstimo. Gasto com materiais e mão de obra, 800. Juros de empréstimos até a conclusão da obra, 200. Juros dos empréstimos após conclusão da obra. Então, qual é o custo daquele ativo? O terreno, obviamente, mais os gastos com matéria-prima e mão de obra para transformar o terreno em algo, e os juros até a conclusão da obra. Então, ou seja, os custos totalizarão 2 milhões. E após obra, despesa financeira. Beleza aqui para vocês? Tá? Bom, aí aqui é o que eu falei das taxas. Ó. Determinada empresa inicia em 1º de janeiro a construção de uma nova planta industrial. O custo total é de 1 milhão e 200, sendo financiado com os empréstimos de capital de giro já existentes. A construção foi concluída em 31 de dezembro do mesmo ano, segue os empréstimos de capital de giro da empresa durante o ano. Pegou um empréstimo com o banco A, 1 milhão de reais, uma taxa de 8% ao ano. Empréstimo B, 1 milhão e meio, 10% ao ano de taxa. Empréstimo C, de 2 milhões e meio, 12% ao ano. Então, repare que eu tenho 3 empréstimos diferentes, né? Então, o que vai se fazer aqui? 8% de 1 milhão, 80. 10% de 1 milhão e meio, 150. 12% de 2,5 vai dar 300 mil. Somei os encargos, os 3, divido pelo total de empréstimos que eu peguei. Então, 530 dividido por 5 milhões vai dar 10,60. Como, né, o custo da obra, né, sem pegar os empréstimos, é de 1 milhão e 200, o custo dos empréstimos, então, vai ser o quê? De 10,60 sobre esse 1 milhão e 200. Então, vou aplicar como custo de empréstimos 127.200 reais. Ou seja, embora eu tenha pago de juros 530 mil reais, só vou aplicar para o custo, né, do ativo qualificável 127.200 reais. Todos vocês conseguem visualizar isso? É a média ponderada que eu vou aplicar. Ok? Porque nem tudo eu usei para ativo qualificável. Nem tudo. Eu peguei empréstimo para outras coisas também. Ok para vocês? E é isso, CPC 20. Beleza? Então vamos lá. Sempre tem aqui, ó. Vamos lá. Aula 5. Caiu também concurso da Cefaz no passado. Não lembro qual agora, mas caiu. Com base no pronunciamento técnico CPC 20, não podem ser considerados ativos qualificáveis. Ativos financeiros, né?
Ativo financeiro não demanda tempo substancial para ficar pronto, né? Nem faz sentido isso, né? Ou seja, planta industrial, para investimento, usina de geração de energia, até um ativo intangível pode demorar, né, para ficar pronto. Dependendo se for um software, né, algum desenvolvimento, né? Então, ativos financeiros não faz sentido demorar para ficar pronto, né? Então, letra E aqui. A2, eu queria que vocês tentassem fazer, ó, que é igual o exemplo que nós fizemos aqui, ó. Eu tenho um custo estimado em 7 milhões para produzir um terreno, para construir um terreno. Peguei 3 empréstimos, tá? Eu estou aqui com os valores dos empréstimos e as suas respectivas taxas de juros. Então, qual é o macete de vocês aqui? Pegar 12,5% de 2,5%, 15% de 4,5%, 10% de 3 milhões. Vão achar os juros. Vão somar. Essa soma vai ser dividida por 10 milhões. Eu acho que está 10 milhões aqui, né? 2 milhões e meio mais 4 milhões e meio dá 7. Mais 3, 10 milhões. Então, ou seja, vou pegar os encargos financeiros totais e dividir por 10 milhões. Vai achar o percentual. Esse percentual vai ser aplicado aos 7 milhões. Aí vocês vão achar o valor, né, do custo de empréstimo a ser ativado lá no ativo qualificável. Ih, tá dando uma bobeira aqui, mano. Tentem fazer por gentileza.
Uhum. Essa aí foi. Essa aí foi. Assim, até aqui tá até de boa fazer, né? Depois é mais chatinho. Apesar de que, se a gente for parar para pensar, dá para eliminar pelo menos aí umas 2 ou 3. Aí dá, entendeu? Aí dá para eliminar umas 2 ou 3. Mas mesmo assim tem que fazer um cálculozinho. Não, essa aqui é grande mesmo. Deu quanto? Então, pensa em 12% de 7 milhões. Aí dá 800 e pouco, né? Não, eu não lembro, tem que fazer também. É só, assim, eu tô falando isso só para tentar ser mais rápido, né? Não, mas aí tem que trabalhar com a casa decimal, né? Entendi. Vamos ver ali. Bom, vamos ver aqui as taxas, né? Quanto de juros no primeiro empréstimo em reais? 12,5 por 2,5, 312.500, né? 15% de 4,5, 675? E 10% de 3 milhões, podia ser assim, só esse, assim, né? 300 mil, né? Então, beleza. Então, eu tenho aqui 987.500 mais 300, né? Então, perdão, 987.500 mais 300, 1.500.000. Isso de juros, né? Dividido por 10 milhões, então eu acho 12,875. Não é isso? Então esse cara sobre 7 milhões, e aí? 0,12875 vezes 7 milhões. 901.250, né? 901.250. Então, qual seria a minha... O que eu faria, né? Eu faria por 13 para tentar achar ali, né, 910 ali, né? 910. Né? Como o outro está maior, né? Então... Assim, eu estou falando aqui porque, né, eu sei que tem contas aí que são meio bizarras, né? Só para a gente tentar eliminar diversas, né? Então, aqui foi a letra A, né? Tudo bem para vocês? Os cálculos tem mais, tipo, nem 7, o valor do empréstimo foi 10 milhões, né? A construção foi 7 milhões. Então, ele quer saber o seguinte, além do gasto com a construção, ele tem que adicionar ao custo da construção os gastos com empréstimo. Ou seja, porque o gasto com construção é gasto com construção. Já existe. Mas, além disso, ele pode adicionar quem? Os custos de empréstimos. Só que ele pegou 10 milhões, mas nem tudo foi usado justamente, né, na construção. Ele pegou 10 milhões, né? Ou seja, e dos 10 milhões, somente o custo que vai. Né? Ou seja, o custo, na verdade, esses juros aqui são juros para todos os empréstimos, se for parar a pensar, né? Ou seja, eu peguei empréstimo de 10 milhões, estou pagando juros de 1,287.500. Mas nem tudo eu apliquei no
Na obra, né? Por isso que ele faz a média ponderada, entendeu? Achei a média ponderada, deu 12,8750 e apliquei somente sobre os 7 e não sobre os 10. Porque eu não posso aplicar, né, esse valor todo. No exercício anterior tinha negócio de prazo também, no outro de 600 mil. Não. Porque aqui, na verdade, aqui, ó, a questão do prazo foi só para mostrar para vocês em que momento eu pauso o custo de empréstimos e continuo com a despesa financeira. Aqui não tem isso. Por quê? Porque, na verdade, ó, ele está falando tudo em X5. Ó. Tudo em X5. Entendeu? Então, como ele está falando de juro anual, está no mesmo período ali sempre. Porque se tivesse, eu teria que fazer igual você fez no referente à despesa financeira, o custo teria que dividir. Se ele fala que a obra vai ficar pronta só daqui a 1 ano e o empréstimo vai ser pago para pagar em 5 anos, essa diferença vai para a despesa financeira. Mas ele nem entrou nesse mérito aqui. Tá? Professor, nesse caso aí, o ativo imobilizado no prédio comercial ficou 7.901.250. Isso. Perfeito. Show de bola aqui. Vou pular esse cara agora, que eu vou falar depois sobre ele. Propriedade para investimento, mais um assunto aqui. Tamo bem. Acho que a gente finaliza lá para as 5h30, assim. 5h40 no máximo. Tá? Porque aí a gente mata essa aula hoje, aí fica só 2 aulas para amanhã. Tá? Propriedade para investimento. Vamos lá. Lembrando, ativo imobilizado é utilizado para quê mesmo, hein? Ele tem que ser utilizado na atividade fim. Não é isso? Ou com finalidades administrativas, né? Ou seja, a propriedade para investimento, né, é uma propriedade da empresa. Aí aqui é propriedade da empresa mesmo, tá? Propriedade da empresa. Que pode ser terreno, pode ser uma construção, né? Ou até ambos, né? Terreno mais construção. Então, o próprio edifício, né? Que é utilizada não para atividade fim, não para atividades administrativas e tampouco para venda. Mas é utilizado para locação ou para valorização. Atividade fim, atividade administrativa é ativo imobilizado e para venda é estoque. Então, se eu tenho uma propriedade em que eu não uso para vender, não uso na atividade fim e nem uso com finalidades administrativas, e eu uso ou para locação ou para valorização, estou diante de uma propriedade para investimento. Por isso, mas qual é a lógica disso? Se a empresa compra um edifício, né, um imóvel, por exemplo, que ela não tem intenção de usar na atividade fim, ela pode usar para locação, não pode? E essa locação nada tem a ver com a sua atividade fim. Então não pode ser mobilizado. Se ela não colocou para venda, também não é estoque. Então só pode ser o quê? Propriedade para investimento. Claro que ela pode mudar o destino desse cara em algum momento, que é a parte mais crítica desse CPC. A gente vai falar daqui a pouquinho. Né? Ou seja, eu posso direcionar esse cara para imobilizado? Poderia. Para estoque? Também poderia. Tá? Mas no primeiro momento é para locação ou para valorização. Então esse cara aqui, propriedade para investimento. Bom, mensuração inicial. Como é que se mensura inicialmente uma propriedade para investimento? Através do custo.
Porque eu tenho ou o custo de aquisição, se for um imóvel pronto, né? Ou um custo de produção, né? Se eu tiver que construir alguma coisa. É o custo, tá? Agora, mensuração posterior. Ou continua como custo, ou a norma sugere que seja valor justo. Porque se esse cara está suscetível a valorizações e desvalorizações, ele acaba alterando o seu valor conforme o mercado vai alterando ou diminuindo, né? Diminuindo ou somando o valor de mercado desse cara. Agora, pontos importantes. Se ele continuar a mensurar pelo custo, vai ser o quê? Depreciado. Se tiver valor justo, não vai haver depreciação. Qualquer item a valor justo não se deprecia. Ele sofre desvalorização ou valorização. Até aqui tudo bem para vocês? Está quase na hora da IPA. Aguenta só mais um pouco. Aguenta só mais um pouco. Acabando esse aqui, tem só mais 3 aí. Então, ó, de novo. Propriedade para investimento não é utilizada na atividade fim, não é utilizada como atividade administrativa e nem é utilizado para venda. Utilizado ou para locação ou para valorização. Mensuração inicial pelo custo ou de aquisição ou de construção. Mensuração posterior, a norma encoraja a ser por valor justo. Encoraja a ser por valor justo, porque faz mais sentido, já que ele está para valorização, né? Se não for possível, por custo, e se por custo vai ter a depreciação e vai ter o impairment também, né? Esqueci do impairment aqui. Vai ter depreciação e vai ter o impairment. Anderson, mas esse tipo de propriedade, quando sofre valorização ou desvalorização, ou seja, qualquer valorização ou desvalorização desse cara, enquanto mensurado a valor justo, vai para resultado. Então, ou seja, vamos imaginar que eu tenho um ativo que é uma propriedade para investimento, que ele está avaliado, botar aqui, ó, propriedade para investimento. Está avaliado por 100 mil reais, valor justo dele. Supondo que, hipoteticamente, o valor justo dele, um mês depois, pule para 120. Qual seria o reconhecimento contábil a ser feito aqui? Aumento a débito a propriedade para investimento de 20 mil reais e credito, né, um ganho decorrente de valorização a valor justo no valor de 20. Se fosse 80 aqui, seria justamente o inverso. Eu creditaria a propriedade para investimento, geraria uma perda de valor justo aqui de 20 mil reais. Até aqui tudo bem para vocês? Essa é a parte mais fácil. Mas vem a parte mais chata. Meu amigo já está... Não é possível. Qual é a parte mais complexa aqui? Que é o seguinte, vou tentar fazer um esqueminha bom para vocês entenderem. Esse item, ele pode ser utilizado para imobilizar em algum momento? Pode. Pode ser para estoque? Pode. Só que o problema é o seguinte, o imobilizado é mensurado a custo. E o estoque é mensurado a custo. Se eu tenho um cara que é propriedade para investimento a custo, numa transferência não há problema. Ou seja, considerando que meu propriedade para investimento é custo, e eu vou direcionar ou para imobilizado ou para estoque também, são mensurados a custo, nenhum ajuste eu faço. O problema é quando eu tenho valor justo e passo para custo. Aí, eu tenho 3 situações aqui. Tá? 3 situações.
Tá? Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Valor justo para custo. Se for imobilizado. Se o valor justo for, vou botar aqui, ó, maior, desculpa aqui, calma aí. Se o valor justo for maior do que o custo, se o valor justo for menor que o custo. E aqui, valor justo para custo, se for estoque. Pô, tem diferença? Tem. Do estoque é mais fácil. Oi? Não, pode até acontecer, mas não é comum, entendeu? Porque o custo é o item do custo de aquisição menos depreciação, né? Aí se eu olhar o valor de mercado desse cara, possivelmente é outro. Assim, o mais comum é que seja outro, não que não possa ser, né? Não possa ser iguais, né? Então, ou seja, se houver essa transformação, por exemplo, de... Vou fazer até melhor aqui, ó. Calma aí. Na verdade, justamente o contrário. Eu estou passando de custo para valor justo. Tá? Ou seja, vamos imaginar que eu tenha um imobilizado, por exemplo, que vai ser propriedade para investimento agora. Ok? Se o valor justo da propriedade para investimento for maior do que o custo atual, a diferença será reconhecida em outros resultados abrangentes no PL. Agora, se o valor justo for menor do que o custo, a perda vai para DRE. E no estoque, qualquer uma das transações de valorização ou desvalorização vai para DRE. Porque a DRE é mantido para venda direto, né? O estoque é mantido para venda direto. Né? Então, ou seja, quando há transformação de um item de custo para valor justo, eu tenho que analisar se o valor justo é maior que o custo ou menor do que o custo. Se for maior, outros resultados abrangentes. Se for menor, vai para a DRE. Isso para imobilizado. Se for para estoque, qualquer uma transformação dessa vai para DRE. Anderson, isso é muito comum cair em prova? Não é, mas já caiu em prova. Não posso nem dizer que foi de carreiras fiscal, que eu não lembro. Eu até trouxe uma questão dessa para a gente aqui. Tá? Não lembro se é carreira fiscal, sinceramente falando, mas já caiu isso em prova já. Tá? Então, assim, questão difícil essa? Essa é. Essa é difícil. Essa é difícil. Tá? Assim, não cai com frequência. Cai eles tentarem te induzir um item a ser propriedade para investimento e não é. É imobilizado, ou vice-versa. Tá? Mas esse cálculo de transferência aqui não é comum cair. Então, por exemplo, aqui, ó. Ó, primeira questão, tranquilo. Ó. A empresa A adquiriu um terreno com a finalidade de mantê-lo em seu patrimônio para fins de valorização. Não pretende vender. Né? A empresa A sabe que no longo prazo é provável que os benefícios econômicos associados a esse terreno fluirão. Seu custo pode ser mensurado confiavelmente. A empresa A não almeja utilizá-lo na produção, tampouco para fornecer bens e serviços. Então, como é que eu reconheço esse ativo? Se não é para venda? Se não é para produção? Se não é para atividade administrativa? Só pode ser o quê? Para investimento. Cara, isso cai em prova? Cai em prova. Essa questão fácil também cai. Eu estou dando da mais fácil a mais difícil. Tá? Então, letra B. No caso de uma empresa que possui um imóvel no qual planeja construir futuramente sua nova sede, para fins de mensuração contábil, esse bem pode ser avaliado ao custo ou a valor justo, por ser propriedade para investimento futuro. Se a empresa compra um ativo, né, compra um imóvel, que ela planeja construir a sua sede,
É para dar para investimento isso? Com certeza é imobilizado, né? Atividade, enfim. Então essa questão está errada. Ok para vocês? Beleza? Agora essa aqui é boa, essa aqui é a mais difícil, ó. Não foge não. Aqui, ó, essa aqui é a mais difícil, ó. Mas agora olhando para o quadro fica fácil. Aqui, ó. Ó. Uma sociedade empresária possuía 2 terrenos, um destinado à venda e outro a uso. O primeiro estava contabilizado por R$100 mil no ativo circulante, como estoque, e o segundo estava contabilizado, né, por R$100 mil no ativo imobilizado. Os 2 itens sofreram o quê? Valorização quando foram transformados para propriedade para investimento. Ou seja, o primeiro era terreno para venda, né? O outro era ativo imobilizado. Os 2 estão mensurados a custo. Então, como houve valorização do primeiro aqui, que é para venda, de 100 pulou para 120, e esse cara era estoque, essa valorização vai para onde? PL ou resultado? Resultado. E o segundo, que era ativo imobilizado, pulou de 100 para 180. A valorização vai para onde? Vai para outros resultados abrangentes. É isso que está pedindo aqui. Assim, eu sei que essa é mais difícil, porque eu tenho que lembrar dessa regra aqui. É mais difícil essa, eu sei disso. Né? Então, essa etapa é o seguinte: assinar a opção que indica os lançamentos corretos feitos pela sociedade empresária no momento da transferência dos terrenos. Então, ou seja, quando eu transfiro esses 2 terrenos para propriedade para investimento, vocês há de convir que eu vou baixar os 2 terrenos, né? Eu vou baixar um como estoque e vou baixar outro como ativo imobilizado, certo? Pelos valores de 100 mil. Todos concordam com isso? Ou seja, o primeiro terreno seria estoque, né? E o segundo terreno seria ativo imobilizado. Então, assim, ó, eu acredito aqui imobilizado aqui, ó, e acredito o estoque aqui. O primeiro vai ser mensurado por 120 e o segundo por 180. Os 20 mil de valorização do estoque vai para a receita. E os 80 mil de valorização do imobilizado vai para o patrimônio líquido. Então, o lançamento correto é letra A. Questão difícil essa, eu sei. Sei disso. Tá? Opa! É porque um é um imobilizado e o outro é estoque. Mas isso não é quando. Entendi. A origem do bem muda. Se fosse o contrário, também seria assim. Sempre, também. Na verdade, isso aqui é custo para valor justo aqui. Deixa eu inverter aqui, ó. Que eu inverti. Ou seja, depende, inclusive, do item, né? Inclusive do item. Ou seja, se for estoque, qualquer oscilação é resultado. Se for mobilizado, o ganho é DRA, né? E se for perda, DRE. Anderson, por que isso? Cara, nem eu sei. Assim, para mim, aqui todos teriam que ser PL. Na minha visão. Mas, na norma está bem claro que tem essa segregação aqui. E se for parar a pensar, a própria questão, ela também te coloca como certa, né, essa premissa, né? Ele explora, professor, tanto se o imóvel sai de estoque para. E vice-versa. E vice-versa. Isso. Foi para Isso. ou saiu. Isso. Perfeito. O ideal dos mundos é que o estoque imobilizado sejam transferidos para uma propriedade para investimento, que também é custo. Aí, zero alteração. O problema é quando ela sai de custo para valor justo. Aí eu tenho essas valorizações ou desvalorizações. Questão difícil essa. Essa aqui eu admito que é difícil mesmo. Difícil mesmo. Tá?
Mas, de novo, não vejo com frequência em prova essa questão não, tá? E aí, perguntas, fiquem à vontade, desabafos. Estou aqui para auxiliá-los. Né? Fiquem tranquilos que o nosso, assim, hoje, assim, esse final de semana está sendo uma batidão, né? Mas fiquem tranquilos que a nossa ajuda continuará, né, até o dia da prova de vocês. Possivelmente, quando tiver o edital, a gente vem de novo, né? A gente faz eventos, assim. Isso aqui é um avalanche de conteúdo mesmo, tá? Eu sei disso, né? E a partir dali é questões, pincelar alguns pontos específicos, porque aqui a gente não sabe o edital ainda, né? O que vai vir, né? Então a gente supõe que, né, virá isso aí tudo, tá? Vamos lá. Faltam mais 3, tá? Mais 3 CPCs. Oi? Não, são 5. Falamos de 2. Eu não estou ficando muito claro essa questão dos resultados abrangentes. Nem essa justa avaliação patrimonial. Ela, como você falou, que vem depois da DRE, né? Então, o ajuste de avaliação patrimonial, ele pertence ao PL, mas não transita pelo resultado, entendeu? Por isso que ele é considerado outros resultados abrangentes. Então, ele vai lá para DRA. DRA. Tá quase. Eu acho que os outros são mais rápidos. São mais rápidos sim. Os outros 3 são mais rápidos. Então agora vamos para subvenção e assistência governamental, o CPC 07. Comentamos sobre isso ontem e hoje. A gente vai reforçar aqui, coisa rápida esse cara. Bom, então vamos lá. Subvenção, assistência governamental, né? Ou seja, é uma ajuda do governo para uma empresa, de repente, expandir suas atividades ou até mesmo iniciar suas atividades. Se não houvesse aquela subvenção, talvez a empresa não conseguisse, né, fazer aquela atividade. Basicamente, o que o CPC fala? Se essa subvenção estiver, vamos dizer assim, atrelada a uma contrapartida, a subvenção não pode ser reconhecida como receita ainda. Vai ser reconhecida como um passivo não circulante em regra quase geral. Tá? Se ela estiver sem contrapartida, vai direto para resultado.
Quando a subvenção envolve bens, eu estou doando um terreno, estou doando um prédio, um imóvel, a mensuração a ser feita desse bem é a valor justo. Tá? Anderson, não entendi essa questão do contrapartida e sem contrapartida. Vamos imaginar o seguinte. A entidade doa um terreno que o seu valor é de R$100 mil. A contrapartida vai ser a construção de uma usina. Construção de uma usina. Então, ou seja, se eu tenho uma contrapartida, eu vou ter débito em terreno de R$100 mil e aqui uma receita de doação a apropriar. Ou seja, esse cara ainda é um passivo. Tudo bem para vocês? Tá? Esse cara aqui ainda é um passivo. Tá, em que momento ela deixa de ser passivo? Vamos imaginar que ela constrói a usina e essa usina... Aí esquece o valor da usina. Tem vida útil aqui de 25 anos. Tá? Então, todo ano eu vou pegar esses 100 mil e dividir por 25. 100 mil por 25 daria o quê? R$4 mil, né? Não é isso? Por ano? Então, ou seja, todo ano eu vou debitar, né, esse passivo de receita, de doação a apropriar de R$4 mil e aí sim creditar uma receita de doação no valor de R$4 mil. Então, ou seja, a receita de doação vai ser reconhecida conforme a vida útil da utilização dessa usina. Por que eu não posso reconhecer de cara? Vai que eu construo a usina e com 2 anos eu me desfaço da usina. Então você vai ter que devolver o dinheiro. Tem 2 opções aqui. Vou ter que devolver o dinheiro ou eu paro aqui de fazer essa contrapartida aqui, né? Ou devolver o terreno ou não. Se não devolver o terreno, eu vou ter que devolver o quê? O dinheiro. Ou seja, então, essa contrapartida vai ser durante a vida útil econômica daquele ativo. É justamente para ficar amarrado. Se for 30 anos, 100 anos, eu vou reconhecendo isso com o passar do tempo. Ok para vocês aqui? Tá? E se for sem contrapartida, direto como receita de doação. Por exemplo, um empréstimo subsidiado. Normalmente o governo quer fomentar a economia e está, por exemplo, na pandemia, a taxa de juros é 5%, por exemplo. Ó. 5% de juros do empréstimo. Empréstimo de R$100 mil. O governo entrou com 2%. E a empresa só pagou 3% aqui. Esses 2%, receita de doação. Isso, considerando que esse empréstimo seja de 5% ao mês, né? Então, esse 2% aqui é doação, porque a empresa vai pagar menos juros. Ok para vocês? Então, foi direto na fonte, sem contrapartida aqui. Tá? Quando tem contrapartida, preciso fazer essa alocação no passivo e ir transferindo aos poucos lá para a receita. É isso, CPC07. Anderson, vou ler, tem umas 20 páginas, mas basicamente é isso. Tá? No nosso material, né, tem assim, detalhes, né, detalhes finos, mas o objeto aqui está aqui no quadro. Vamos lá. Cadê ele? Subvenção, papapá. Está aqui, ó. Questões 9 e 10. A 10 é rapidinho, ó. A questão belezinha aqui, ó. Prefeitura Municipal doou um terreno para a sociedade empresária que foi enquadrado como uma subvenção governamental. Para esse evento constam as seguintes informações. Valor constante do termo de doação, 1.800.000. Valor justo do terreno, 2 milhões.
Então, meu amigo, esquece qualquer outro tipo de valor. Se o termo de doação está 1.800.000, se outros terrenos com as mesmas características foi contabilizado por 1,5 milhão, eu preciso reconhecer o valor justo daquele bem que está sendo doado. Então, ou seja, contabilizaria esse terreno pelo valor de 2 milhões. Pronto, é isso. Ele botou vários valores aqui para confundir a cabeça. Mas o valor justo é o que vai determinar. Beleza? Agora vamos para a 9. A 9 caiu na Cefaz, Espírito Santo, ano passado. Questão tranquila, que envolve contrapartida aqui. Ele falou o seguinte, ó, uma entidade necessitava comprar uma ambulância para ser utilizada por seus empregados em emergência. O valor da ambulância era de R$400 mil. O governo estadual concedeu à entidade uma subvenção enquadrada no CPC 07. A subvenção foi de R$100 mil para comprar a ambulância. Ok para vocês? R$100 mil. A entidade cumpriu as exigências aplicáveis, então teve uma contrapartida, né? E adquiriu a ambulância. A vida útil estimada da ambulância era de 5 anos e ela era depreciada pelo método da linha reta, né? Não tendo valor residual. Em relação ao tratamento contábil da subvenção, nas demonstrações contábeis da entidade, qual alternativa vocês marcariam como correta aí? Subvenção de R$100 mil, tá? Tem contrapartida e essa ambulância tem vida útil estimada em 5 anos. Achei até fácil essa questão, tá? Sinceramente falando. Na verdade, ele sim, faz sentido ele botar a vida útil. Isso. Ah, não, isso aí é só onda mesmo. Letra A, né? Sem dúvida alguma, né? Ou seja, recebi a subvenção, tenho contrapartida, boto no passivo primeiro. Passado um ano, tem 5 anos de vida útil, desses 100 mil, vou dividir por 5, cada ano vou reconhecer R$20 mil de receita e vou baixando R$20 mil do meu passivo todo ano. É isso para fazer. É uma questão relativamente simples. Caiu na Cefaz Espírito Santo ano passado. Ok para vocês? Letra A. Agora sim, faltam 2 CPCs. Beleza? Tamo bem, 6h40, tá? Tamo 16h40, tamo bem aqui. Vou para o CPC 31. Galera, o que acontece? Minha primeira pergunta é, eu posso vender um ativo imobilizado? Nada me impede. Entretanto, eu preciso entender o seguinte.
ao vender um ativo imobilizado, sugere-se que essa empresa, inicialmente, reclassifique esse ativo não mais para imobilizado, mas como para ativo não circulante mantido para venda. Por quê? Porque ao querer se desfazer daquele item como imobilizado, aquele item já não vai mais fazer parte da atividade operacional da empresa. Tá? Então, ou seja, quando eu aloco um ativo não circulante mantido para venda, né? Ou seja, sugere-se que a realização dele, vou botar aqui, ó, ativo não circulante mantido para venda. Porque o imobilizado ele pode gerar caixa pelo uso, obviamente, né? Então, quando eu mantenho para venda, a realização obrigatoriamente vai ser pela venda, né? Obviamente, né? E para isso acontecer, a empresa precisa criar um plano formal de venda, e que a venda seja altamente provável que ocorra. Altamente. Então, o que acontece? Justamente por conta disso. Porque, assim, por que isso é importante, essa classificação? Porque isso influencia na tributação. Tá? Porque quando eu direciono esse cara para ativo não circulante mantido para venda, ele acaba se equivalendo a um estoque. Então a tributação é diferente. Se eu vender um imobilizado, eu vou ter ganho ou perda de capital. A tributação é diferente. Então, para a empresa, é mais jogo fazer essa reclassificação e vendê-la com um ativo não circulante mantido para venda, que ela vai ter uma natureza de estoque. Ok para vocês? Então você fala, mas para que ela faça isso, ela precisa ter o quê? Um plano formal de venda e que a venda seja altamente provável que ocorra. Né? Então ela precisa buscar, né, subsídios que ela entenda ser fundamental, que tenha interessados, que tenha mercado para aquele ativo, para que ela possa fazer essa reclassificação. Tá? É subjetivo isso, né? Até é. Mas se eu reclassificar e não indicar como isso foi feito, a auditoria vai bater. Meu irmão, você quis burlar a tributação, colocando esse cara como ativo não circulante para venda, mas você não tem nenhuma expectativa de vender esse cara, porque não tem mercado para isso. A auditoria vai bater nisso. Então, para que ela faça isso, ela precisa ter um plano formal de venda e que essa venda seja altamente provável que ocorra, pelo menos nos próximos 12 meses. Agora, um ponto importante. Quando esse cara passa de imobilizado para ativo não circulante mantido para venda, não sei se vocês vão lembrar do CPC 27. Esse cara deixa de ser o quê? Depreciado. Por quê? Porque ele não é mais ativo imobilizado. Lá no CPC 27 nós falamos, eu inicio a depreciação quando? Quando o ativo estiver disponível para uso. E quando eu cesso a depreciação? Ou quando eu baixo, ou quando eu mantenho para venda. Então, ou seja, ao mantê-lo para venda, eu deixo de depreciar esse cara. Ok para vocês? Tá? Por que eu tenho dois assuntos aqui? Porque, na verdade, possivelmente, quando eu mantenho um ativo não circulante para venda, né, eu estou fazendo o quê? Descontinuando esse cara. O ativo. Descontinuando. Então, essa operação descontinuada tem que ser informada na DRE, na DFC e no balanço patrimonial. Agora, vamos ver se vocês vão lembrar. Lá na DRE, de acordo com o CPC 26, eu tenho uma linha lá chamada de resultado das operações descontinuadas. Lembram disso? Nós falamos? No último dia de aula do nosso primeiro encontro. Descontinuar um ativo não implica necessariamente descontinuar uma operação. Eu posso descontinuar um ativo e colocar ele para venda porque houve uma troca tecnológica. Sim, sim. Na verdade, o que acontece aqui? Qualquer item que for descontinuado, né,
que faça parte de uma operação, precisa ser divulgado separadamente isso. Por quê? Isso. Porque, na verdade, o que acontece? Quando eu tenho uma operação descontinuada, eu preciso mostrar para os acionistas que para o ano seguinte não vai haver mais geração de caixa daquela operação, entendeu? Então, o que eu estiver descontinuando, eu preciso informar isso separadamente. No próprio balanço patrimonial, eu vou ter lá os ativos que estão sendo descontinuados. Os ativos, né? E na DRE, as operações que estão sendo descontinuadas. Né? Que pode ser um conjunto de ativos, pode ser toda uma unidade de negócios. Eu preciso informar isso de alguma forma. Tudo que está sendo descontinuado, eu preciso demonstrar isso destacadamente, porque aquele cara não vai gerar mais caixa para os próximos períodos. No caso de troca tecnológica, faz separado e põe no aplicativo da DRE. Sim. Porque a operação não parou. Sim, sim, sim. Quando ele fala operação descontinuada, é algo mais macro, né? Ou seja, itens que fazem parte da operação serão descontinuados. Né? Então, esses detalhes finos precisam ser divulgados e falar, meu amigo, gerou caixa esse ano aqui, mas ano que vem já não vai gerar mais. Então, não cria expectativa do ano que vem dele gerar caixa que ele vai ser descontinuado. Eu vou vender, eu vou baixar, enfim. Mas eu preciso gerar essa informação separada. Beleza? Aqui? Deixa de ser depreciado. Deixa de ser depreciado. É isso. CPC 31 é isso, basicamente. Perguntas aqui? Oi? Um ponto importante. Eu lembrei do CPC 27, que o CPC 27 falava aí do ativo imobilizado, né, que eu deixo de depreciar um item ou quando eu baixar ou quando eu mantê-lo para venda, né? Que é um desses casos aqui. Lembra que no ativo imobilizado é custo ou valor recuperável dos dois o menor? Para efeito de impairment? Aqui é custo ou valor de venda dos dois o menor. Porque, na verdade, eu só posso fazer um impairment de um ativo não circulante mantido para venda comparando o seu custo atual com o valor de venda, porque eu não tenho mais o valor em... O ativo imobilizado, como fazer o teste de impairment, ele é o quê? O custo ou valor recuperável, dos dois o menor. E eu tenho dois valores recuperáveis, valor de uso e valor de venda. Quando eu reclassifico esse imobilizado para ativo não circulante mantido para venda e for fazer um teste de impairment, vai ser o quê? Custo ou valor de venda, dos dois o menor. Por quê? Porque eu não tenho mais valor em uso. Fica mais fácil fazer o teste. Só tem um parâmetro para fazer o teste. É como se fosse um estoque mesmo. O estoque não é assim? É custo ou venda dos dois o menor? É a mesma coisa. Tá? E acho que é isso. Basicamente isso aqui. Eu acho que só tem uma questão aqui, só de CPC 31 aqui. Valor justo e líquido de venda, melhor. Porque eu preciso saber do valor líquido, né? O valor, de fato, que sobra pós-venda, né? A questão aqui é só a questão, deixa eu ver aqui, a questão 4 só. É só essa 4 aqui. Não, não é 4 não, calma aí. Já foi, não, tá mais aqui então, deixa eu ver. Ué, então é a primeira. Não, é a primeira, agora que eu vi, foi a primeira. Porra, a primeira nada também, tá me sacaneando aqui. 2, 3, não, tá aqui, ó, 3. Agora foi. Então vamos lá, ó. A sociedade empresária X definiu que irá descontinuar sua atual fábrica. Na data, o ativo tinha valor contábil de R$100 mil. O valor de venda foi estimado em 140. Ainda foi previsto que a construção da nova fábrica iria demorar 4 meses, momento que a fábrica antiga deixaria de ser usada. Assinale a opção que indica a apresentação e a mensuração da fábrica no balanço patrimonial da sociedade empresária X. Ou seja, eu tenho uma fábrica, valor contábil de 100, é um ativo imobilizado, ela vai querer vender esse cara
por 140, só que a nova fábrica ainda vai demorar 4 meses para ser construída, para ser produzida. Minha pergunta é altamente provável a venda da atual fábrica? Não é. Minha pergunta ele já vai ser considerado ativo não circulante mantido para venda? Não. Logo, ele vai continuar sendo ativo imobilizado com custo de 100. Ou seja, se a fábrica já tivesse pronta nova e a expectativa de venda da antiga já tivesse sido realizada, materializada, ou pelo menos provável a sua realização, aí sim eu reconheceria esse cara por ativo não circulante mantido para venda. Mas ele continuará sendo imobilizado porque a nova fábrica ainda nem está pronta. Como é que eu vou vender a fábrica atual? Não faz nem sentido isso, né? Então, letra B de bola aqui. Ok para vocês? Maravilha aí. Sim, para ser considerado ativo não circulante mantido para venda. A venda precisa ser altamente provável. O que é altamente provável? Ela vai ser vendida nos próximos 12 meses. Se o cara vai construir a fábrica ainda, então não tem nem como botar para vender a fábrica atual, entendeu? Então, assim, não tem um plano nenhum de vendas ainda. Né? Então, ele só contou essa historinha só para você, né? Ficar assim, o que eu faço? Não faz nada. Tá? Bom, último CPC para a gente tomar a cerveja. Para quem está assistindo aí de casa, infelizmente, não vão ter, né, a possibilidade de tomar a IPA aqui. Temos 5 IPA tá louvada aqui, para degustarmos aqui pós-aula. Ó. Quem não bebe aqui? Quem não bebe? 1, 2, 3, 4 não bebe? 5 não bebe? Você bebe? Eu bebo, mas não. Hã? Quem vai beber comigo? 1. O que foi? O que foi, cara? O que houve? Mas calma, rapaz, são 5 horas da tarde ainda, cara. Eu já toco logo, né? Hã? Não, mas e qual a tua situação é essa também, não, né? Mas é pra degustar, rapaz. Não é pra encher a cara, não, rapaz. Aqui vamos beber ali uma. Vai beber também uma comigo, né? Então, gente, pelo amor de Deus. Então. A gente tirou uma foto ali a gente mostra aqui, ó. O professor lá deu uma cerveja. Bota no YouTube lá pra galera ver. Não, mas tá cedo ainda. Tá cedo ainda. Eu não iria acreditar. Hã? Um copinho, um copinho. Pleno sábado, né? Acho que é assim, você bebeu, aí você vai chegar na sua casa. Antes de você chegar na sua casa, você paga na conveniência, você compra as 3 latinhas e você chega na sua casa tomando essa latinha. Tá vendo? Eu pago o carro, você já abre a latinha e vai tomar. Não, eu comprei ali, não tá aguentando, tô estressado. E já toma de golada assim na primeira pra dar uma. Quem foi? Não aguento mais, não vou morrer, depois eu vou matar a pessoa que quando me dá. Pô. Tô achando que lá em casa usam essa técnica aí. Dá uma dica, mas já era.
Esse CPC eu também sugiro que vocês leiam, tá? Porque tem bastante informação, mas aí eu estou colocando sempre os tópicos mais importantes, né? Bom, efeitos das mudanças na taxa de câmbio e conversão das demonstrações contábeis no exterior, CPC 02. Primeiro tópico importante é entender o que é moeda funcional, moeda estrangeira e moeda de apresentação para efeitos de CPC 02. O que é moeda funcional? É a moeda padrão que a empresa realiza suas operações. Tá? Então, por exemplo, a maioria das empresas brasileiras acabam realizando a maior parte das suas operações com base no real. Ela pode até fazer uma ou outra operação em dólar, ou uma outra operação em euro, mas basicamente suas receitas são em reais, seus empréstimos são em reais, seus custos são em reais, então a moeda funcional é o real, beleza? Tá? A Embraer, que é uma empresa brasileira, faz as suas moedas, faz as suas transações, todas elas com dólar. Então, ou seja, para a Embraer, por mais que seja uma empresa brasileira, a moeda funcional é dólar. Por quê? Porque, na verdade, ela trabalha com montagem de aeronaves. Todas as peças são baseadas no dólar. Tá? Moeda estrangeira é uma moeda diferente da funcional. Então, se a empresa brasileira transaciona em real, em algum momento faz uma operação em dólar, o dólar é moeda estrangeira. Agora, para a Embraer, que faz as suas transações em dólar, fazer uma transação em real, para ela o real é moeda estrangeira. Tudo bem para vocês? E a moeda de apresentação é a moeda em que a entidade evidencia ou apresenta suas demonstrações contábeis. Por exemplo, a Petrobras faz divulgação das demonstrações contábeis para investidores no exterior em dólar. Mas no Brasil, ela apresenta suas demonstrações contábeis em reais. Ok para vocês? Tá? Então, esses três termos aqui, embora sejam parecidos, têm essas funcionalidades diferentes aqui. Tá? Ponto importante. Quando eu trabalho com o câmbio, né, eu preciso entender se eu tenho um item monetário ou um item não monetário. Um item monetário é um ativo financeiro, por exemplo, ou um passivo financeiro. E um item não monetário é um passivo não financeiro ou um ativo não financeiro. Por exemplo, vamos lá analisar o seguinte. Qual é a lógica disso aqui? Quando eu tenho um item monetário, a taxa de câmbio é a taxa vigente no fechamento das demonstrações contábeis. E o item não monetário é a taxa de câmbio na data da transação. Não entendi, Anderson. Vamos lá. Comprei um imobilizado para pagar a prazo. Compra de imobilizado por $100 mil para pagar a prazo. Vamos imaginar hipoteticamente aqui, hoje são
6? 6, né? No dia 6 do 8. O câmbio estava 5,28, né? Está 5,30, né? Então, ou seja, aqui, vou debitar, então, um ativo imobilizado, que é um ativo não monetário, por R$530 mil, uma conta fornecedores, que é um passivo monetário, né, de R$530 mil. Beleza aqui. Vamos imaginar que esse cara só vai ser pago no ano seguinte. Então, no dia 31 de dezembro de 2022, o câmbio estava a R$6. Minha pergunta é, eu altero o valor do ativo imobilizado? Não, não posso valorizar esse cara. Mas altero a minha dívida com o fornecedor? Altero. Porque o fornecedor é um passivo monetário, um passivo financeiro. Então, ou seja, qual vai ser a lógica aqui? Vocês concordam aqui que de 6 vezes $100 mil vai dar R$600 mil. Eu vou ter uma perda de R$70 mil nessa operação? Porque eu comprei por 530, mas vou pagar o quê? 600. Então, ou seja, a minha conta fornecedores vai aumentar em R$70 mil e eu vou reconhecer uma variação cambial negativa de R$70 mil. Ok para vocês? Se fosse o contrário, Anderson, se o câmbio fosse 5, né, continuaria com o meu ativo imobilizado a 530, o meu fornecedor que ia diminuir, né? Ou seja, se aqui seria 5 vezes $100 mil, daria 500. Então, eu teria que reduzir em 30, minha conta fornecedores aqui, a débito, e eu reconheceria o quê? Uma variação cambial positiva de R$30 mil. Tudo bem para vocês aqui? Sim ou não? Eu já não tenho mais condições de falar que sim, que não. Oi? Isso aqui é conta de resultado. Conta de resultado. Conta de resultado. Tá? E quando eu falo, para fechar agora o caixão aqui e fazer as questões para a gente tomar cerveja. E quando eu falo de conversão das demonstrações contábeis no exterior, o que acontece? Quando eu tenho uma demonstração contábil lá de fora, eu tenho algumas métricas de mensuração de câmbio, tá? Vou botar aqui, ó. Ativos e passivos é a taxa corrente. O de resultado é a taxa média de câmbio. E o PL é a taxa histórica. Não entendi, Anderson. Vamos pegar um balanço lá de fora. Eu tenho uma empresa que tem uma filial nos Estados Unidos e quero converter para real aqui no Brasil. Ativos e passivos, vou aplicar a taxa corrente. Só que aí não vou multiplicar mais, vou dividir. Porque eu estou pegando a moeda estrangeira e trazendo para real, ok? Então, eu vou aplicar a taxa corrente. Isso, do fechamento das demonstrações contábeis. Resultado, taxa média. E o PL, taxa histórica. Cara, como isso flutua muito, isso vai dar o quê? Uma diferença. Isso é fato, ou para mais ou para menos. E essa diferença, que vai dar, com certeza, vai entrar onde? Ou dos resultados abrangentes. Não sei se vocês vão lembrar da aula de ontem. Eu falei de perdas ou ganhos na conversão das demonstrações contábeis do exterior. Certamente vai ter uma diferença, ou para mais ou para menos. Qualquer diferença vai lá para o PL da empresa. Agora, isso aqui é somente para fins de conversão, tá? Não impacta nada a demonstração de lá e não impacta em nada a minha demonstração daqui. É só para fins de análise, para eu olhar a demonstração e tomar uma decisão. Por exemplo, lá tem um capital social lá que quando eu integralizei o câmbio era 4. Vai ficar. Fica lá. Né? Agora, o que eu apurei de resultado nesse exercício é a taxa média.
O CPC ainda fala mais, que eu acho impraticável, né? A taxa média é se o câmbio não oscilar tanto. Porque ele fala o seguinte, o ideal dos mundos, vai ser impossível fazer, é a taxa de cada transação. Porra, não tem como. Não tem como. Então, na prática, se usa a taxa média, que é permitido. Se entender que não tem muita oscilação. A empresa fala assim, não teve oscilação, não. Foi de 5 para 7, mas não teve oscilação, não. Porque é impossível fazer a taxa individual em cada transação de receita e despesa. É impossível, né? Enfim. Então, basicamente aqui, né, é o grande cenário aqui do CPC 02. Então, para a gente tomar nossa IPA, degustar, né? Degustar nossa IPA. Degustar. Não pode beber igual um tarado, né? Senão... Aqui, ó. Então, são duas questõezinhas só. Questão 7. No processo de apresentação de transações em moeda estrangeira na moeda funcional, de acordo com o CPC 02, os itens monetários em moeda estrangeira e os itens não monetários que são mensurados pelo custo em moeda estrangeira, ao término de cada período de reporte, devem ser convertidos usando-se respectivamente, ou seja, ele falou primeiro do item monetário. Item monetário, taxa de fechamento. E item não monetário, da transação. Então, qual a letra aí? Não está chegando mais? Item monetário, data de fechamento do balanço. Item não monetário, data da transação. Letra C, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui. Todos concordam? Não vai concordar uma hora dessa? E a última aqui, molezinha, fala de moeda funcional, né? Então, ou seja, a entidade precisa ter alguns... Letra C, tá? Sim. A entidade precisa se valer de julgamentos para determinar a moeda funcional, né? Então, basicamente, moeda funcional tem relação com a moeda de operação da empresa, né? As opções a seguir listam fatores que podem servir como evidência para determinar a moeda funcional de uma entidade, à exceção de uma. Faça essa questão, dê uma olhada nela aqui. Ou seja, quando eu falo de moeda da operação, é uma moeda que influencia os preços de venda de bens e serviços? Com certeza. Quando eu falo de moeda funcional, eu falo de uma moeda que mais influencia na determinação dos preços de venda? Sim, né? Quando eu falo de moeda funcional, eu posso falar que ela mais influencia como fator de mão de obra, matéria-prima e outros custos? Também, né? Quando eu falo de moeda funcional, eu posso falar de uma moeda que são originados recursos da atividade de financiamento, como capto recursos? Também, né? Agora, moeda do país de residência dos sócios? Porra, às vezes a empresa está operando nos Estados Unidos, o sócio é brasileiro, cara. O que tem a ver? Né? A moeda de operação com os sócios? Nada a ver, né? Então, aqui a oitava, letra E. Beleza aqui, gente? Galera, a gente andou pra cacete hoje, tá? A gente fechou hoje aula 2, 3, 4 e 5, tá? Então, para amanhã ficaremos com aulas 6 e 7 e o que mais vocês quiserem aí, né? Quando a gente finalizar. Né? Beleza? Então, vamos lá degustar nossa IPA? Vamos lá?